Hoje falaremos sobre fantasia e modelo esquizofrênico. O homem parece ser o único animal capaz de fantasiar. Suas criações e invenções podem se iniciar pelas suas fantasias e se concretizar na realidade. Voar como os pássaros, nadar e mergulhar como os peixes, fazer túneis como os tatus e outros animais são, entre outras coisas, desejos do homem. Muitos desses desejos o homem vem conseguindo realizar relativamente bem. Uma criança é capaz de ver numa caixa de fósforos ou em um pedaço de madeira um carro, um revólver ou uma espada, dependendo do seu desejo e da sua capacidade de fantasiar. Podemos ler um livro que não possua fotos ou figuras e imaginar em nossa mente todo o cenário, as personagens e seus movimentos. Às vezes, as situações e as imagens criadas pela nossa imaginação se tornam mais interessantes do que assistir a mesma história num filme. Certas vezes, a nossa imaginação cria situações e fatos que não existem na realidade. A esses fenômenos chamamos de ilusões ou alucinações. O mundo da fantasia cria obras de arte, peças de ficção, descobertas científicas e, entre outras coisas, pode também levar as pessoas a experimentar grandes decepções e até grandes catástrofes. Algumas vezes, fortes amores, belas amizades e grandes negócios, pelo excesso da nossa imaginação fantástica, se desmoronam subitamente, deixando-nos na rua da amargura. Quando a fantasia enfraquece ou supera a realidade, o homem pode experimentar situações delirantes e alucinatórias. Sua capacidade de interpretação dos fatos reais pode ficar parcialmente ou totalmente alterada. É comum ver-se naquilo que se convencionou chamar de doença mental situações desse tipo. É interessante notar que nas alterações mentais, algumas funções do cérebro podem se encontrar diminuídas e outras aumentadas. Certas funções podem estar radicalmente invertidas em relação aos seus objetivos específicos. Nas alterações mentais, que alguns rotulam de esquizofrenia, parece que a função integradora do cérebro não consegue mais atuar. É como se fosse uma vidraça que, quando inteira, pode ser identificada como tal. E quando estilhaçada, parece mais com um monte de pequenos pedaços de vidro separados uns dos outros, que já não parece mais como a vidraça. O termo esquizofrenia vem do grego esquizos, fendilhamento, mais frenos, mente, e significa fendilhamento ou estilhaçamento da mente. A esse processo também podemos chamar de processo dissociativo do psiquismo, ou comportamento reativo dissociativo. No cérebro existem centros de integração de diferentes funções que são os responsáveis pela combinação coerente dessas funções. Seu papel é coordená-las e apresentar um produto final compreensível, integrado ou, como costumamos chamar, normal. O que conhecemos como loucura é o transtorno desse trabalho integrador que pode estar presente em maior ou menor grau e que pode ser refletido no comportamento do indivíduo. Costumamos chamar de psiquismo uma complexa rede de fenômenos subjetivos que ocorrem no cérebro. Como as funções cerebrais, desde as mais grosseiras até as mais sutis, se encontram intimamente associadas, as desordens do psiquismo podem apresentar as mais variadas combinações,
e surgirem de diferentes formas na superfície do comportamento. A maioria dos adultos lembra da infância como uma fase de anarquia quase sem limites, brincadeiras na escola e correrias dentro de casa. Os cientistas nada têm contra essas recordações, mas lembram que no cérebro o desenvolvimento da criança obedece a padrões bem mais rígidos do que se imagina. Até o primeiro ano de vida, as janelas escancaradas são as dos sentidos. A criança está aberta para receber. Contar histórias, pôr música na vitrola, agarrar e beijar, brincar com a fala são estímulos que ajudam o aperfeiçoamento das ligações neurais das regiões sensoriais do cérebro. Abrem-se os circuitos da prosódia, da compreensão melódica e poética da linguagem. É um processo que dura até os 2 anos, quando então se ligam os circuitos da compreensão chamada de intelectual das frases. A criança começa a trabalhar os sentidos das palavras, a verbalizar raciocínios. Nessa idade, quanto mais vocábulos a criança ouve, mais rica será a sua expressividade linguística na fase adulta. Até os 5 anos, as crianças desenvolvem a percepção de formas, e os circuitos neurais da linguagem, que já vinham amadurecendo, entram em rede com a habilidade motora. E quando a criança fala, eu vou abrir a porta, vai e abre. A linguagem organiza as ações que passam a ser intencionais. Também nessa fase se iniciam jogos simbólicos. O médico Francisco Assunção Júnior, chefe do setor de psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas de São Paulo, exemplifica. O menino não está vestido com a roupa de Batman. Ele é o Batman. Isso acontece porque as áreas sensoriais básicas do cérebro começam a se ligar a outras mais complexas. A partir dos 5 ou 6 anos é o momento do desenvolvimento, em que o cérebro da criança começa a se especializar. Os hemisférios esquerdo e direito passam a ocupar-se de funções diferentes e bem definidas. Estão abertas as janelas do sentido de lateralidade e direcionalidade. A criança aprende a usar os conceitos de esquerda e direita, em cima e embaixo, para um lado e para o outro, que ela até pode ter adquirido antes, só que agora servem para que ela se localize. É o momento de orientar o corpo no espaço. Dança, judô ou natação são excelentes para essa faixa etária. É o momento também em que a criança já consegue cotejar as próprias experiências, para delas extrair conclusões. Inicia-se o raciocínio lógico formal. Antes, por exemplo, a criança dava-se por satisfeita por acreditar que é Papai Noel quem traz os presentes no Natal. Agora isso não serve mais. Ela tem de ver para crer. A partir do 10º ano de vida, observa-se um predomínio das funções simbólicas sobre a motora. O pensamento abstrato torna-se independente de uma referência física ou concreta das experiências. O adolescente é capaz de formular hipóteses a partir de fatos não concretos. É o instrumento mais elaborado de pensamento. Os circuitos neurais estão praticamente todos desenvolvidos. O cérebro do adolescente assemelha-se então ao dos adultos. Corta-se o cordão umbilical. É quando se desenvolve o sentido da independência, quando o menino ou menina percebe as próprias potencialidades. De todas essas pesquisas, a conclusão inevitável é que quanto mais se expuser a criança a estímulos benéficos, mais ela poderá aproveitar
as potencialidades de seu cérebro. A influência do ambiente doméstico conta. A história emocional da criança, idem. Mas é preciso cuidado. As consequências da estimulação exagerada podem ser desastrosas. Também é perigoso imaginar que se chegou agora a uma nova escola determinista. Pensava-se, em passado recente, que o destino de uma criança estava escrito pelo cruzamento genético de seus pais. Já se viu que esse é um fator decisivo, mas insuficiente. Seria errado agora supor que é possível programar um cérebro infantil a partir de uma sequência infalível de estímulos dados por pais e professores. Se fosse, quem quisesse fazer de seu filho músico só teria o trabalho de entregá-lo a um professor de piano desde cedo. A fórmula deu certo, com um gênio como Mozart, mas ninguém lembra que o mesmo tratamento foi dado à sua irmã, Maria Ana, chamada carinhosamente pelo compositor de Nané. Ninguém pode garantir que determinado estímulo gere um comportamento específico. O mais agradável de uma existência é que ela pode ser auxiliada pelas descobertas da ciência, mas é rica o suficiente para não ser amarrada por ela. Filhos de intelectuais têm uma vocação natural para a leitura, o estudo e a vida acadêmica, certo? Errado. Às vezes, até porque seus pais são tão intelectuais, uma criança resolve virar atleta ou empresária. Nesses campos, não teria de competir com os pais. Ela deve ser aplaudida por isso. Afinal, a ciência sabe muito sobre a infância, a vida adulta e sobre a velhice. Só não sabe, felizmente, ensinar a cada um a melhor receita para construir sua personalidade. No próximo vídeo falaremos sobre sinalização, um código inconsciente.